Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação e conhecimento a respeito de biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, uma tecnologia da odontologia que tem como intenção tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca, né? E é por isso que o programa aqui se chama Odontologia da Nova Era. Porque a nova era pede sempre inovações, crescimento, desenvolvimento, e não dava para a gente deixar de lado essa percepção do quanto a arcada dentária influencia na saúde do corpo como um todo, né? Então, como nós estamos há muito tempo, são mais de 30 anos trabalhando nesse processo, e os meus antecessores há mais de 50, 60 anos, que deram início nesse tipo de pesquisa e estudo, nós temos aqui a obrigação, é parte da nossa missão, trazer para vocês o entendimento e o conhecimento da conexão que tem boca e a saúde do corpo como um todo, né? E para quem já nos acompanha, sabe que a boca tem a ver até com o jeito de pisar, andar, caminhar, com a postura esquelética, tem a ver com todo o sistema respiratório. E o foco do nosso trabalho é tratar e cuidar as causas. Porque veja, você pode usar vários métodos para tratar os efeitos, tá? Vamos pegar um exemplo simples. Vamos dizer que você chutou a mesinha da sua sala e aí você está com o dedão inflamado, vermelho, doendo bastante. Você pode tomar um anti-inflamatório e um analgésico, porque ele vai desinflamar e controlar a dor. E é muito útil para esta função. No entanto, você não consegue resultados práticos ao longo prazo se o problema, por exemplo, estiver numa unha que está encravada no seu pé e você ficar só tomando analgésico e anti-inflamatório. Então, você não trata da causa, você trata do sinal e sintoma. E o diferencial do nosso trabalho é que nós temos dedicado esses anos todos para procurar entender quais são as causas reais e tratar a origem do problema, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer com que a pessoa tenha um fluxo respiratório melhor, eu tenho que entender como o sistema respiratório o sistema respiratório trabalha para que eu possa auxiliá-lo nesse processo de uma respiração melhorada. Entendem, gente, o que eu estou dizendo? Então, veja, eu posso usar substâncias, produtos que vão fazer com que a respiração melhore temporariamente, e aí eu trago conforto para o paciente, mas no médio e longo prazo, essa pessoa vai ter uma doença pior do que ela tem hoje, porque ela não tratou a causa. É o que a gente brinca e fala popularmente, que é aquele fenômeno de empurrar com a barriga. Você joga o problema para frente e quando ele vem mais forte e pior. Dá para entender o que eu estou querendo dizer, gente? Então veja, a nossa dedicação, nosso trabalho é buscar e cuidar das causas. E hoje nós vamos aqui trazer um tópico, um programa bem interessante, porque no último episódio nós falamos de como corrigir o problema do queixo, quando ele fica pequenininho, não cresce direito, como corrigir. E nós vamos falar hoje de como corrigir a parte superior da arcada, né? Quando essa estrutura superior, que a gente chama de maxila, onde os dentes superiores ficam encaixados e presos, como que a gente estimula o crescimento dessa parte que a gente chama de maxila, o arco dentário superior, tá? Então o programa vai se dedicar a isso hoje. Vamos começar aqui passando para vocês os nossos contatos, caso você tenha dúvidas, perguntas ou queira agendar a sua consulta de diagnóstico. Nesse caso, é mais indicado a consulta de diagnóstico para os seus pequeninos, tá? As crianças, porque é nas crianças que a gente consegue fazer um melhor desenvolvimento ortopédico. Nós vamos explicar durante o programa aqui. Então, anote aí, por favor, para que você possa entender. A gente vai colocar alguns tópicos muito importantes hoje. Você que tem um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, alguma pessoa que você queira ajudar, esse programa aqui está muito importante, então acompanhe até o final para você entender como que isso vai acontecer e como que isso pode ajudar esta pessoinha aí que faz parte da sua vida, tá? O telefone do WhatsApp é o 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774
4220. Então aí você entra em contato conosco e pode pedir links para ouvir ou assistir outros episódios ou programas que já foram feitos, foram gravados, estão disponíveis no YouTube, no sistema de podcast, que estão disponíveis até mesmo no YouTube da Rádio Vibe Mundial, tá? Então você hoje tem várias formas de acessar e conseguir rever os conteúdos quando você quiser. Essa é uma grande facilidade hoje em dia, né? E aí, só lembrando que se você não estiver em São Paulo, deve digitar o número 11 na frente dos números que eu passei. E se estiver fora do Brasil, põe o número 55 e o 11 para acessar aqui a cidade de São Paulo, que é onde nós estamos nesse momento, tá? Muito bem. Então, só mais uma vez o WhatsApp, que as pessoas gostam muito, que é o 94774-4220, tá ok? Muito bem, então o programa hoje quer explicar para vocês como fazer essa estrutura superior do arco dentário, né, onde a gente chama de maxila, onde os dentes superiores estão encaixados, crescer. Como a gente faz para isso crescer e se desenvolver? Primeiro ponto importante dessa conversa é que em muitas situações você tem uma aparência de que a pessoa tem o queixo grande, mas na verdade é a parte superior que não cresceu e não se desenvolveu, tanto para frente quanto para baixo. Quando ela não cresce para frente e para baixo, dá a impressão, em muitos dos casos, de que o queixo é grande, tá? Então, esse é um processo que é muito importante para a gente colocar aqui, porque está diretamente associado a esse tópico, que é o crescimento anterior e vertical da maxila, tá? Maxila é esse osso da parte superior. Muito bem. Nós temos que entender algumas coisas, né? Vamos lá. A parte superior da arcada, a maxila, ela corresponde à mãe, tá? Ela representa o poder da mãe diante da criança. E a parte inferior corresponde ao pai. Se você for observar, cerca de 85% das pessoas do planeta, elas têm a parte superior mais bem desenvolvida do que a parte inferior. E basta você olhar na nossa cultura como um todo, na cultura do mundo como um todo, e você tem a predominância da mãe nas decisões referentes à vida da criança, no processo de influência na vida da criança. Então, é por isso que na maioria das vezes você tem a maxila mais desenvolvida. No entanto, em um percentual dos casos, que a gente não pode deixar de falar, tem que citar aqui, você tem a parte superior pouco desenvolvida. Ela não cresce para frente o que deveria e não cresce para baixo o que deveria. Nós estamos falando aqui desse tópico porque quando existe essa falta de crescimento, nós temos comprometimentos na saúde. E a principal alteração desse crescimento, que esse crescimento traz, é uma mudança postural da cabeça. É um adiantamento da cabeça, então tá os ombros, aí a cabeça se adianta e acaba fazendo aquele calombinho no meio na parte de trás da coluna, ali bem embaixo do pescoço, faz um calombinho. Esse calombinho, que o pessoal fala de diversas formas, né? Ele é o resultado de uma alteração da curva, uma curva do pescoço que a gente chama de cifose. Ela se acentua. E ela está muito associada à falha de crescimento anterior desses arcos. A pessoa pode ter comprometimentos de via respiratória, mas normalmente não está muito presente, porque a língua acaba indo para baixo e favorece o queixo a se desenvolver um pouco mais e acaba não tendo comprometimentos nessa parte respiratória. Mas, frequentemente, você tem comprometimento na parte digestiva, com queimação, refluxo, etc. Tá? Porque o sistema digestivo não funciona adequadamente nos pacientes que tiveram perda de dimensão vertical, que a boca fecha mais do que deveria. E a boca fecha mais do que deveria, justamente porque esse ossinho não cresceu como ele deveria crescer. Tudo bem até aí, gente? Olha, se você tiver dúvida, manda um WhatsApp pra gente,
liga lá pra gente, a gente vai ter o prazer de estar orientando, explicando, desvendando para vocês alguns mistérios que você pode achar que são, e talvez faça parte dos nossos estudos e a gente possa te ajudar. E eu vou ficar até muito feliz se você trouxer uma pergunta que eu não souber responder. Eu vou ter a humildade de dizer não sei responder, mas vai me dar a chance de pesquisar e procurar aprender um pouco mais, porque a nossa missão é ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida, tá? Ok, então vamos lá. Então a gente sabe que na dinâmica familiar, quando essa parte superior ela não se desenvolve, quer dizer que de alguma forma o poder feminino foi anulado ou foi diminuído. Então vamos dizer que a mãe, ela deixa o filho ou a filha crescer e ela deixa a criança crescer do jeito que ela quer, vamos dizer assim, né? Deixa a criança ser criança, deixa ela brincar, deixa ela fazer o que quer, etc e tal. Mas os nossos estudos dizem o seguinte: precisa da presença do pai e da mãe, neste caso, que é a parte superior da mãe, para que ela comece a criar mecanismos de estímulo, mecanismo de intervenções no processo do desenvolvimento natural da criança, de forma que ocorra o crescimento anterior do arco dentário. Para haver o crescimento na parte de altura, né, para que tenha um crescimento que a gente chama de vertical, a mãe tem que procurar atender às demandas que a criança traz. Vamos dizer que a criança quer, sei lá, quer um doce, né? Coisa comum de criança, não que seja o melhor. E a mãe, ela não gosta de doce, mas ela pega e chama a criança e fala assim: não, filhinha, vem cá que eu vou te dar uma fruta que ela é super docinha e não sei o quê. E ela atendeu aquela demanda que a criança tem. E a criança sente que a mãe vai estar sempre suprindo a necessidade dela, seja com o doce mesmo, que a gente compra na padaria, no supermercado, ou levar ela para uma fruta, de acordo com a filosofia de cada um. Aquele processo vai fazer o crescimento em altura. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela, quando sorri, ela mostra uma boa porção da gengiva na parte superior, você pode concluir que a mãe procurou fazer de tudo para atender às necessidades daquela criança. E se ela tiver com crescimento anterior, houve bastante estímulo da mãe, no sentido da criança buscar fazer, crescer, se desenvolver, superar os limites da própria vida, né? Mas quando não tem o crescimento, é porque essa figura materna foi anulada de alguma forma. Então vamos dizer que em uma família, o pai seja uma pessoa controladora e ele acabe, de certa forma, impedindo a mãe de tomar certas decisões porque ele quer decidir no final das contas. E se ele quer decidir no final das contas, ele tira o poder da mulher, e a situação ideal é que haja o equilíbrio, onde pai e mãe conversem e cheguem a um consenso e decidam juntos, e aí você tem o melhor desenvolvimento do arco dentário, tá? Então, quando a função do pai anula a mãe, ou a mãe, ela em si se anula, porque ela às vezes ela se vê como uma mulher que foi diminuída ao longo da vida, às vezes ela está no trabalho, ela sofre problemas com a pressão do masculino em cima dela, ela se sente menor em termos da expressão que ela tem na sociedade, tudo isso, ela já vem com aquele perfil anulado e a criança vai sentir esse processo e a estrutura correspondente a isso não vai se desenvolver, não vai crescer adequadamente, que é a maxila, tá? É por isso que nós temos, na maioria das vezes, a situação inversa. Mas tudo bem, aconteceu, os fatores são diversos, né? Normalmente é dentro dessa configuração que eu disse. Eu quero aqui até aproveitar e dizer para você, se você quer saber um pouco mais sobre essa dinâmica, nós estamos disponibilizando para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial o primeiro módulo do curso O DNA do Sorriso, onde a gente explica dente por dente o que quer dizer, se o dente está para frente, o que quer dizer, se o dente está para trás, o que quer dizer, se o dente está torcidinho, o que quer dizer, se é o de cima, o que quer dizer, na posição X quer dizer isso, na posição Y quer dizer
outro fator e assim por diante. A gente explica dente por dente, de forma que você possa interpretar o seu emocional olhando os dentes do seu filho, por exemplo. Quando eu olhava para os dentes das minhas filhas, eu tinha reações boas e ruins, porque tinha coisas que eram boas e coisas que eram ruins. Então, eu fui me moldando a esse processo para que eu me tornasse um pai melhor. Que a gente sempre procura fazer o melhor que a gente pode, né? Mas às vezes, pela nossa bagagem, pelo nosso processo, a gente comete erros. E faz parte da vida. Perfeição não faz parte do nosso mundo aqui, não é? Muito bem. Então, para que você tenha acesso ao curso O DNA do Sorriso, ao primeiro módulo gratuitamente, a gente garante isso para você, manda uma mensagem no WhatsApp e peça o link, né? Então, nós vamos mandar o link para você e aí você vai clicar e vai começar a assistir o primeiro módulo gratuitamente. É um período lá de quase, acho que são cerca de 40 minutos, né? Onde a gente explica, tem imagens, e a gente mostra como é que é o crescimento X, Y, por que o queixo cresce mais ou menos, por que a parte de cima, a maxila, cresce mais ou menos. Então, convido você a assistir lá gratuitamente o primeiro módulo do curso DNA do Sorriso, que vai explicar em mais detalhes isso que eu estava explicando aqui para vocês. Muito bem. Fato consumado, a arcada não está crescendo, não está se desenvolvendo, a gente vê problemas posturais, problemas digestivos, na criança é menos provável, mas pode acontecer também, mas a gente sabe que se não fizermos nada, no futuro nós vamos ter problema na saúde. E nós estamos acostumados a receber crianças com cirurgia de adenoide marcada, cirurgia para tirar a amígdala, dificuldades para respirar, toda hora tomando antibiótico, toda hora tomando antialérgico, anti-inflamatório, aquela coisa toda, sofrendo para ter um fluxo respiratório, e a gente intervém com os nossos sistemas e aparelhos e vê essa criança melhorando a qualidade de vida dela. E é o que nos motiva muito, nos dá muito prazer poder ajudá-los, né? Então, e é por isso que a gente está aqui nesse momento, trazendo mais informação, mais conteúdo para que mais pessoas possam decidir, investir e cuidar do seu próprio filho e melhorar a saúde dele. Muito bem. O sistema de desenvolvimento da arcada, existem vários modelos que se usa na odontologia como um todo. Eu fui pesquisando alguns deles, mas a intenção prática do processo não é tentar diminuir o crescimento do queixo. Não é legal você tentar diminuir o crescimento do queixo ou impedir que ele cresça, porque se ele se desenvolveu a mais, ou ele desenvolveu mais do que a parte de cima, é uma forma que o organismo tentou de compensar. Então nós temos que estimular esta parte superior, e se você observar com cuidado, ela vem da base dos seus olhos e vai até a parte onde começam os dentes, e aí todos os dentes, e vai até a frente. Essa estrutura, que é a maxila, é um osso que é grande na nossa face. Então, o ideal é que a gente faça essa arcada crescer para frente e para baixo, tá? Então, criar estímulos de crescimento da arcada para frente e para baixo. Em algumas situações, são usados aparelhos extraorais, tá? São aparelhinhos que, por exemplo, apoiam no queixo da criança, na testa da criança, ela usa apenas para dormir, e aí nós vamos estimular o crescimento dessa parte superior. É claro que devemos observar também se a arcada ela precisa só do crescimento anterior e vertical, ou se ela precisa também de crescimento lateral. No crescimento lateral, nós vamos falar num outro programa sobre como fazer esse processo de crescimento da arcada nas crianças. Então veja, uma coisa muito importante para a gente ir finalizando aqui o programa. Existem duas formas de tratamento para as crianças. A forma ortodôntica, você que está com seu filho agora em tratamento, seu neto, seu sobrinho. Ortodôntica quer dizer que vai mexer e corrigir dentes. Então, por exemplo, eu não indico o uso de aparelhos fixos nas crianças. Aliás, não indico nem para adultos. Nós não usamos mais aparelhos fixos hoje, tá? É por causa de uma série de questões que a gente não tem tempo de explicar aqui agora. Convido você a ver outros episódios que explicam sobre isso. Então, o fixo vai deixar os dentes mais bonitinhos, mas não vai fazer o crescimento da estrutura óssea. E nessa idade, nós temos que ajudar, estimular a arcada a crescer em nível ortopédico.
tá? Porque quando você tem um problema ortodôntico e não tem um problema ortopédico, ou seja, a estrutura óssea cresceu bem, o dente se corrige fácil em qualquer idade, tá? Você pode corrigir os dentes em qualquer idade, mas quando você tem ali um problema de crescimento estrutural ósseo, aí dificulta o processo de correção na idade adulta, tá? Então, por isso é importante, nos primeiros anos de vida, a correção ortopédica, fazer a estrutura óssea crescer e se desenvolver. E para fazer essa parte superior crescer, existem aparelhos que vão estimular ela vir para frente e para baixo, tá? Então, aparelhos que fazem esse tipo de desenvolvimento do arco dentário, que é muito importante que aconteça entre 3 e 10 anos de idade. Por quê? Dá para tratar uma criança aos 12? Vamos lá, um menino aos 12 anos. Se ele ainda está com uma estatura pequena, ele não deu aquele estirão, você ainda consegue fazer. Mas vamos pensar que tem muito processo de crescimento para fazer. Pode haver a situação de que você não consiga corrigir 100% do necessário, né? Então, a nossa busca hoje é entender o que é 100% para cada um. Porque não é uma fórmula matemática. Embora a gente tenta colocar isso em números, não é uma fórmula matemática. A gente tem que entender aquilo que traz equilíbrio para a coluna vertebral do paciente, para o sistema respiratório, para o aparelho bioquímico digestivo. E eu tenho certeza que é algo que vai evoluir com o passar dos anos. Então, encontrar esse caminho ideal pode ser que precise de tempo. Imagine que eu preciso de 2 anos para fazer uma correção ortopédica ideal na criança. Mas é uma mocinha que está com 12 e acabou de menstruar. A janela vai ser de 7, 8 meses. Então, pode ser que a gente não consiga corrigir 100%. Então, quanto antes a gente começar a tratar, melhor. Então, nós podemos tratar as crianças a partir dos 3 aninhos de idade, porque ela já tem todos os dentinhos de leite. Nós vamos usar os dentinhos de leite para estimular o crescimento ortopédico na arcada dessa criança, tá? Fazendo com que a gente tenha uma modelação facial ideal para aquele ser. Não é um processo onde a gente vai tentar fazer todo mundo ficar com a mesma cara. Não, não é isso que se faz. Nós vamos pegar a necessidade individual de cada ser e vamos programar a arcada dele para crescer, dela para crescer, e chegar na melhor harmonia facial que for possível. Então, por isso, quanto mais cedo a gente pegar e puder intervir, mais rápido, ou melhor vão ser os resultados. Não quer dizer mais rápido, tá? Às vezes você pega uma criança e ela não usa direito o aparelho. Mas também não tem a ver com a idade. Os pais, e eu também pensava assim, que, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos de idade vai dar trabalho para usar o aparelho. É ao contrário. Ela usa muito bem. Normalmente é a partir dos 8 anos que começa a ter aquela socialização e as crianças são mais críticas, né? Uma quer ter uma coisinha melhor que a outra e tal. Então se critica o uso do aparelho, a criança tem dificuldade de fazer o uso do aparelho na escola, por exemplo, né? Então essas são situações delicadas que a gente tem que estar de olho. Então, quanto antes, a partir dos 3 anos de idade, 3, 4, 5 anos, é fantástico fazer esse trabalho. Passou dessa fase, aí começa a trocar dentes, vai ficando mais difícil também, tá? Gente, olha, para você agendar sua consulta de diagnóstico, eu fui aqui me estendendo, o programa está chegando no final, anote o nosso WhatsApp, que é o 94774-4220, 11 na frente, se estiver fora de São Paulo, ou o número 3287-7010, que é o número fixo lá, que você pode falar com a gente também, tá? Eu quero agradecer imensamente sua audiência por estar aqui conosco e dizer que a gente volta aqui toda semana para apresentar o programa Odontologia da Nova Era. Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!